Boa tarde. Amém, queridos? O assunto de hoje é sobre ousadia. Vamos falar sobre ousadia. Mas antes de entrar nesse assunto, nós vamos falar sobre a dificuldade que nós encontramos no dia a dia em tornar o Brasil em um Brasil melhor. Porque muitos são aqueles que criticam. Há poucos dias eu ouvi alguns apresentadores de televisão perguntar o que mudou no Brasil depois da intervenção federal, o que mudou no Brasil depois do exército nas ruas, né? E essa é uma pergunta comum na televisão, nos apresentadores de televisão. É engraçado porque as pessoas, o ser humano, ele é imediatista. Eles querem que muda dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de um ano que seja. Eles querem mudar problemas, situações que vêm durante décadas, durante séculos. Eles querem que mude em um dia, em uma semana. E não é assim. Não é assim. Enquanto a televisão está preocupado, né, a Rede Globo e as emissoras de televisão estão preocupadas em proteger os foliões pulando o carnaval, enquanto muitos estão preocupados na segurança, né, daqueles que vão pular o carnaval, a Rede Globo, a televisão está preocupado com a segurança dos foliões, promovendo Lula Palusa, e daqui uns dias vai vir Rock in Rio. Essas pessoas não estão preocupadas com a situação de um estado, de um país. Eu acho que está na hora porque o Rio de Janeiro é a situação mais complicada, mas essa é uma situação do Brasil inteiro, mano. Do Brasil inteiro. Eu acho que está na hora de parar carnaval, de parar Lula Palusa, de parar Rock in Rio e mudar a situação do estado do Rio de Janeiro. Não só do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a situação mais complicada. Mas tem São Paulo, Minas Gerais, o Maranhão. Recentemente nós encontramos, no Maranhão foi descoberta uma quadrilha, e é sobre isso que eu quero falar. Aonde é que entra a ousadia? Há poucos dias atrás foi descoberto no Maranhão uma quadrilha, né, do crime organizado, de pessoas que deveriam estar fazendo a segurança. Coronel, comandante, sargento, tenente. É sobre isso que eu quero falar, sobre a ousadia. Por que a ousadia foi parar nas mãos dos bandidos? Porque os bandidos não têm ousadia, né? Os bandidos não têm ousadia. Ousadia é algo que foi entregado para os bandidos. Porque a gente vê na televisão, a gente vê na reportagem as pessoas falar: olha a ousadia dos bandidos, olha a audácia dos bandidos. Os bandidos não têm ousadia. Os bandidos não têm audácia. Isso foi algo que foi entregado para eles. Foi entregue para eles. Por quem? A ousadia só tem na justiça. A ousadia só tem na lei. Alguém da lei, alguém da justiça está entregando a ousadia para os bandidos. Está protegendo os bandidos. Estão organizando os bandidos. E essas pessoas são coronel. São pessoas que deveriam estar fazendo a segurança pública. São coronel, comandante. Essas pessoas que estão no poder, no governo. Recentemente, no Maranhão, foi descoberto. E essa é a maior dificuldade que o Exército está encontrando. Porque, veja bem, o governo, por que o crime organizado cresceu no Brasil? Porque durante anos o governo só se defendeu. E isso gasta muito dinheiro. Quanto você acha que custa a proteção de um deputado do bem para trabalhar? Para ficar protegido do mal? Quanto você acha que custa um vereador do bem, a proteção de um vereador do bem para trabalhar, para exercer a sua função, para se proteger do mal? Custa muito caro. Custa muito caro. Por que a despesa de um senador é muito caro? Porque ele tem que trabalhar e ele tem que se proteger do mal. O mal está dentro do governo. Agora, veja bem a dificuldade que o Exército está encontrando. Porque, apesar de ser coronel que está organizando o crime no Brasil, não podemos matar eles.
Não podemos levar eles para cadeia. Eles não podem ser presos. Eles não podem morrer, não pode matar eles. Presta bem atenção. Aí é onde entra o governo de Jesus Cristo. Essas pessoas, só Jesus que pode mudar o Brasil. Porque as pessoas que estão no crime organizado são pessoas do poder, que estão organizando os bandidos. Essa audácia dos bandidos, essa ousadia dos bandidos são algo que estão entregando para eles. A justiça, as pessoas que estão na justiça, que estão organizando o crime, estão entregando a ousadia para os bandidos. Estão entregando a audácia para os bandidos. Agora, qual é a dificuldade do Exército? A estratégia do Exército agora é usar o ataque como defesa. Por que o governo nunca venceu o crime organizado? Porque o governo só se defendeu, só se protegeu. Isso gasta muito dinheiro, fica muito caro. O Exército vai agora atacar, vai usar o ataque como defesa. Vai usar o ataque como defesa. Mas qual é a grande resistência que o Exército está encontrando? É tirar os bandidos que estão no governo. Tirar os bandidos que estão no governo. Aí as pessoas querem que muda da noite para o dia, do dia para a noite. Aí você vê apresentadores de televisão perguntar o que mudou depois da intervenção federal. Não se muda. O Brasil, irmãos, são problemas, dificuldades de décadas, séculos talvez. Não muda da noite para o dia. Não muda dentro de uma semana, um mês, um ano que seja. Recentemente, nós encontramos. Isso que foi descoberto no Maranhão é só a ponta do iceberg. Porque aqui no estado de Goiás, há algum tempo atrás, a Justiça Federal, a Polícia Federal, mandou um determinado grupo de coronel para a cadeia em Curitiba, falando que era o grupo de extermínio. Mas é mentira. É mentira. Eles falaram que aquele grupo de coronel era um grupo de extermínio. Não é. É o crime organizado. Era o crime organizado que no estado de Goiás não tem vez. Então, o que nós aprendemos com isso? Se não houver uma intervenção federal, o crime organizado não acaba. Não acaba. E aqui no estado de Goiás, a Polícia Federal pegou esses coronel falando que era um grupo de extermínio, mas não é. É um grupo, é o crime organizado. É o crime organizado. Agora, veja bem, irmão. Aqui no estado de Goiás não tem o crime organizado. Mas ele existe em todo o Brasil. É uma rede de corrupção. E só o Jesus Cristo pode dar jeito, irmão. Porque não pode, mas não tem como matar eles. Não tem como mandar eles para a cadeia. São pessoas poderosas que estão no governo. São coronel. Essas pessoas que organizam o crime, que comandam o crime organizado. E qual é a função deles? Veja bem, o crime só muda de cara, mas a estratégia é a mesma. O que o PT fez com o Brasil é o mesmo que o crime organizado faz com os estados. O que o PT fez? Estava tirando de uns para dar para outros. Tirando de um estado para dar para outro estado. Tirando de alguns ricos, de uma classe de pessoas, para dar para outra classe de pessoas. O crime organizado faz isso também. O crime organizado eles querem tirar dos ricos para dar para os favelados. É por isso que na favela os bandidos têm moral. Por isso que na favela os bandidos têm poder. Porque eles assaltam e matam as pessoas que trabalham. Eles assaltam e matam as pessoas que têm dinheiro, os ricos, empresários, tira deles para dar para os favelados, para dar para os pobres. Por isso eles têm a proteção da favela. Por isso eles têm a proteção da pobreza, os bandidos. Essa é a função dos bandidos. E essa era a função do PT também. Ó. Se você prestar atenção, o PT fazia isso. Eles tiravam de alguns e davam para o outro. Então o crime, os bandidos, essa rede de corrupção, a estratégia de trabalho deles é a mesma. Eles querem assumir o governo. Eles querem assumir a administração de um governo. Eles querem cobrar imposto. Eles querem comandar. Mas é um engano. Isso é um engano, irmãos. Os rebeldes não podem comandar. E esse governo, só Jesus Cristo pode mudar. Pode mudar. Amém? Glória a Deus. Aleluia.